damos ao Eterno nosso Elohim pelas contas, por tudo aquilo que Ele tem conduzido, o modo que Ele tem conduzido as nossas vidas. Ele é grande, Ele é santo, Ele é soberano. Aleluia. Devemos todos nós sermos gratos ao Senhor por tudo aquilo que Ele fizeram, por tudo aquilo que Ele tem feito, por tudo aquilo que Ele ainda fará. Aquele que não sabe agradecer, será que pode receber? Aliás, alguns tantos até recebem, mas não sabem agradecer. Pedem, mas não sabem agradecer. Hashem, Ele não é um Deus, Ele é o Deus. Ele é Elohim. Ele é o nosso Salvador, nosso Criador. E Ele fez algo muito especial. Na sua criação, Ele tirou um homem no meio da sua parentela. Ele escolheu um homem no meio da idolatria, no meio da perdição, mas aquele homem, ele era especial. Aquele homem não queria se deixar corromper pela corrupção, pela idolatria. Aquele homem vendia até ídolos, porque era um negócio do seu pai. Mas ele não era idólatra. Aquele homem ansiava dentro de si o Deus poderoso. Um Deus que ele pudesse realmente adorá-lo e senti-lo na sua vida. Esse homem se chamava Abrão. Esse homem, Hashem falava com ele e o tirara do meio de tudo isso, de todo esse lamaçal, e dissera para ele: eu farei de você uma grande nação. Aleluia. Não sei porque eu estou arrepiado. Eu farei de você uma grande nação. Vamos assim, é impossível, mas digamos que Hashem chama você Rúlia. Eu farei de você uma grande nação. Você já parou para pensar nisso? Qual é a diferença tua para Abraão? Nenhuma, a não ser ter sexo. Mas ele escolheu aquele homem, não porque ele era especial, mas porque ele tinha um coração sincero. Presta bem atenção, irmãos. Tem muita gente que faz boas obras, mas lamentavelmente nem todos têm o seu coração sincero. Pode até fazer boas obras e tudo, mas não tem coração sincero. Deus olhou o coração de Abraão. Eu vou fazer de você um povo kadosh, um povo santo. Eu vou fazer de você o meu povo. Você vai sair do meio da tua parentela e vai para onde eu te enviar. Porque eu farei de você um povo
e um grande povo kadosh. Você imagina Deus falando isso para você, Júlia? Deus falando para você, Simão? Deus falando para você, Arthur? Você sabe que esse chamado de Abraão, cada um de nós que fomos chamados pelo Eterno, mal comparado, temos esse mesmo chamado. Por quê? Através de você, aqueles que estão ao nosso redor, a nossa família, os nossos vizinhos, aonde quer que você chegue, existe uma diferença. Você faz diferença. No meio do seu trabalho, na sua faculdade, na sua escola, você faz diferença. Então você tem um chamado de Hashem para fazer diferença. Assim como Deus tinha para com Abraão. E Deus disse para ele: olhe para as estrelas do céu. Seus descendentes serão que nem essas estrelas, ou a quantidade dessas estrelas. Comece a contá-las. Ou se não, a areia do mar. Eu falei que a sua descendência seja que nem a areia do mar. Conte cada uma delas, cada grão. Tem muita gente que se encontra em nossas congregações, sinagogas, religiosos, mas que não tem a noção deste chamado. Acha que é só frequentar o local religioso. Acha só que é bater o seu ponto para o roxo, o pastor, seja quem for, o rabino, vê-lo ou vê-la, já bateu o seu ponto. Não é assim no trabalho? Você tem lá um ponto, então foi mostrado para a empresa que você veio. Se você trabalhou ou não, não sei, mas você estava lá. Eu vejo em algumas profissões em que as pessoas batem um ponto e vão. Eu não quero aqui me referir à instituição, mas tem instituições, empresas, serviço público, e você vê as pessoas lá, presentes. Aí você se pergunta o que essa pessoa está trabalhando, em que essa pessoa está trabalhando. E você não consegue ver a pessoa produzindo nada aos seus olhos. É verdade, tem gente que é pago só para ver. Por exemplo, os que trabalham em supermercados, né? Tem aqueles que estão lá só para ver quem está trabalhando. O trabalho dele é esse. O trabalho dele é esse. É ver quem está trabalhando. Quem está de braço cruzado. Mercado grande, não. Mas Deus separou Abraão. Deus me separou. Deus separou você com a mesma missão, com o mesmo propósito. De ser um povo escolhido. Deus fala nesta manhã que Ele tem buscado o seu povo escolhido. O povo escolhido de Hashem não é só os que estão lá em Israel, muito pelo contrário, muitos israelenses estão fora da casa de Israel, estão fora da vontade de Hashem, não obedecem a Torá, estão fazendo o que o mundo faz, o que os goim fazem, mas não fazem o que eles deveriam fazer, que era crer no Deus eterno e obedecer a sua palavra, as suas ordenanças. Tem muito mais goim que são tementes a Deus
e que obedecem mais as ordenanças do Senhor do que muitos se rodeiam, que são israelenses ou que são judeus na diáspora. Deus separou um povo para ser separado, para ser diferente. Deus separou um povo para anunciar a sua palavra, as suas ordenanças, para ser um grande exemplo. E quando Deus fizera isso, de um determinado tempo para cá, Ele escolheu um povo que não era povo. Ele escolheu pessoas que não faziam parte desse povo. Ele chamou pessoas que não faziam parte dessa grande nação, dos chamados, dos separados, e os separou um a um. E assim Ele tem feito. Ele tem chamado os goim, nós, que cremos nele como Adonai Echad, que recebemos o seu Filho como Mashiach, e é o verdadeiro Mashiach, Yeshua. Estamos vendo uma mensagem do Rabino Mateus, falando que nos dias de hoje, o alvoroço tem sido muito grande com relação à pessoa de Yeshua. Eles não professam o nome de Yeshua, mas eles têm, alguns deles, líderes, têm tido cuidado em falar da pessoa de Yeshua, porque eles têm muita dúvida. Como é que pode aqueles que estudam a Torá desde a sua meninice ter dúvidas sobre Yeshua? Fala para mim. Eles têm a levar a palavra de Hashem original. Eles estudam na língua original. Eles conhecem as nuances que muitos de nós ignoramos, porque estamos acostumados a ler só as nossas traduções, que são várias. Traduções da Bíblia, traduções da Torá. Mas eles não. Eles conhecem o original. Eles não conseguem enxergar Yeshua entre linhas. Mas como diz o Rabino Mateus Antônio, eles estão começando a pensar. Eles estão começando a raciocinar. Sabe por quê? Por causa desse Yeshua, ou desse Jesus, como eles chamam, o mundo, em todas as nações, tem um apreço, ou tem tido um apreço por Israel. Tantos lugares lindos, bonitos, na Europa, nos Alpes, lugares lindos, né, que a gente vê no Facebook, né? Eu falei, puxa vida, passando aqui naquele trenzinho, no meio daquelas montanhas, e lá em cima, aquela neve, e embaixo, né? Que ainda no inverno, mas lá em cima porque as montanhas são muito altas. Aí tem neve, mas ali embaixo, verdinho, puro, coisa linda. Mas quantos deixam de ir a esses lugares para se dirigir a Israel? E eles estão começando a raciocinar como é que pessoas que não têm nada a ver com Israel começam a ter um interesse pelo judeu, começam a respeitar o judeu. Sei que não são todos, mas muitos de muitas nações, por causa desse Jesus, desse Yeshua. Eles não são burros.
Eles estão pensantes, os mais modernos, então estão pensantes. E os que estudam também, os mais idosos. Você tem chamado de Abraão, ou de Abraão. E você vai ter um novo nome, como Abraão teve, quando ele entendeu na íntegra a sua missão. Eu sei que nós teremos um novo nome, a palavra nos diz isso. Quando nós participamos do Conselho Brasileiro, né? Daí desse ano, o povo lá muda o seu nome. Usa um novo nome em hebraico. Então criam pessoas que não têm nada a ver o novo nome com o seu nome original, né? Na certidão de nascimento. Eu sou um dos poucos, ou era, não sei, eu saí de lá, que tinha o meu nome original na palavra, no Pinhais, né? Que foi transliterada erroneamente por Finete, o João Ferreira de Almeida. As Bíblias, né, de João Ferreira de Almeida, quer dizer. Mas nós teremos um novo nome, eu teria um novo nome. A missão que Abraão, ou Abraham, nosso Abba, nosso pai, Abraão, Avino, nós temos essa missão. E nós precisamos ter essa consciência dessa missão, que é cuidar do povo de Rachel, que é fazer diferença neste mundo, na nossa família, no nosso lar, na nossa família, no nosso bairro, no nosso subbairro. Temos o chamado de Rachel para sermos um povo forte. E quando nós recebemos Yeshua, a palavra nos diz que nós somos enxertados em Israel. Nós somos enxertados na oliveira verdadeira e recebemos a mesma seiva que Israel recebe. Temos os mesmos direitos que Israel tem. Porém, os que são naturais têm já designado para eles que nós não precisamos fazer. Exemplo, circuncisão no prepúcio. Nós não precisamos fazer circuncisão no prepúcio para dizer que nós somos enxertados em Israel. Porque Rabino Shaul nos diz, e a própria Torá nos diz, que o verdadeiro Yehudi não é aquele que tão somente é feito a circuncisão no prepúcio, mas no coração. Se formos melhor dizendo, aqueles que creem em Yeshua como Mashiach, nos tornamos. O que quer dizer crentes? Crentes é quem crê. Então nós somos crentes em Yeshua. Ou seja, nós temos o entendimento de que Ele é o Salvador. Naquele grande dia da vingança do Senhor para nos livrar. E quando nós o fazemos, quando nós o aceitamos como nosso Mashiach, como nosso Salvador, o nosso nome é escrito no livro da vida, quando realmente o aceitamos de Kavaná, de sentimento sincero de coração. E cremos na sua palavra,
recebemos as suas promessas e temos procurado estar em obediência com a sua Devar Elohim, com a sua palavra. Yeshua diz que nós precisamos carregar o nosso madeiro, cada um de nós. Ele quis dizer literalmente, muitas das vezes a gente até parece que está carregando, né, Simone? Né, Júlio? Um pedaço de madeira, bem pesado. Mas ele diz que a nossa missão, a missão que Hashem dera a Abraão, que se tornara Abraham, tem sido uma missão, e é uma missão árdua assim, tem sido e é uma missão que traz lágrimas, que traz tristeza muitas das vezes aos nossos olhos, aos nossos corações. Mas o salmista diz que aquele que vai pelas montanhas levando a palavra, ele vai com o quê? Com regozijo, com alegria, mesmo chorando. A missão que o Senhor nos dera foi a mesma missão que Deus dera a Abraão, de fazer uma grande nação, de ser pai de uma grande nação. Você, pai, Abba, de uma grande nação, ou a mãe, né? Irmã. Mas não tem irmã. Nós temos o nosso Abba celestial. Então você é o Abba na sua família, na sua vizinhança, na sua comunidade, no seu bairro. Porque esta é a minha e a tua missão. Essa paraxá fala disso, irmão. Desse chamado. Fala daqueles que foram descendentes da igreja, daqueles que foram escolhidos por Hashem para essa missão. E nós somos um pouco fortes. Eu vou ler o início da paraxá, depois nós vamos abrir o outro texto. Texto da paraxá de Shemot 6, 2. Falou mais Elohim a Moshe e disse: eu sou Adonai, e eu apareci a Abraham, a Isaac e a Jacó como o Elohim Todo-Poderoso. Porém, pelo meu nome, Adonai, não lhes fui perfeitamente conhecido. Deus falara até Jacó, até o próprio Abraão, de forma direta. Deus falava com eles, com cada um deles, diretamente. E Deus escolhera a partir de Abraão para falar de uma forma diferente, falando com o seu povo. E através do seu povo, o seu povo, Israel, falando as missões.
Você está entendendo? Até Abraão, Deus falava diretamente com o homem, direto, viva morte. De Abraão em diante, quando nascera a nação, ou o povo de Israel, Hashem começou a falar ao mundo através do seu povo. E até os dias de hoje Deus tem falado através daqueles que pertencem a esse povo. Nós antes, na primeira casa, nós não tínhamos um amor para com Israel, porque não fomos ensinados dessa forma, não fomos doutrinados dessa forma. Nós fomos ensinados, a nós foi ensinado que nós nos tornamos um novo povo de Deus. Eu não tenho dois povos, eu só tenho um povo. Deus só escolhera um povo através do chamado de Abraão. E nós, ou os goim, ou o mundo, que passaram a crer em Yeshua, foram enxertados em Israel. Não se tornaram uma outra nação de Deus, um outro povo de Deus. Mas isso foi nos ensinado, que a outra casa é o outro povo de Hashem. E isso é uma inverdade. A Bíblia não fala sobre isso. Continuando. Então, verso 4. E também estabeleci o meu concerto com eles, para dar-lhes a Eretz, a terra de Canaã, a Eretz de suas peregrinações, na qual foram peregrinos. E também tenho ouvido o gemido dos Bnei Israel, aos quais os Mitzrim, os egípcios, escravizam, e me lembrei do meu conselho. Deus esquece alguma coisa, irmão? Fala sério. Deus não esquece nada. Deus é Deus. Essa tradução aqui está errônea. E me lembrei do meu conserto. O que quer dizer isso? Eu tinha esquecido. Hein? Eu tinha esquecido. Se eu me lembrei, porque algo eu tinha esquecido. Eu não esqueci, eu não esquece. Estou falando da tradução. Ah, sim. Da tradução. Sim, da tradução. O que quer dizer isso? Só podemos entender uma coisa: que quem se afastou de quem? Foi o homem, foi Israel, que começou o quê? A assimilação dos povos. E Deus disse que não era para o povo ser assimilado, era um povo separado. Já foi separado, já foi bênção. Quando eles chegaram, os 70 chegaram lá em Israel, no Israel, por exemplo, eles foram bênção. Ué, mas não foi Israel? Não foi Israel que foi bênção? Os 70 para Israel? Sim, mas Israel que foi bênção para o Israel, para o Egito. Através de quem? Através de José, que faz parte de Israel. E Deus abençoou o Israel através de Israel. Deus não teve misericórdia do seu povo através de Israel. E que Faraó havia tido aqueles sonhos que se repetiam.
E ele não entendia nada. Aí o seu mordomo lá lembrou: mas tem um jovem lá, agora que eu estou lembrando, que conseguiu lá revelar um sonho. E ele então mandou chamá-lo. Ele lá, quando foi preparado para estar na presença do rei de Faraó, e ali ele deu a Hashem dela a elucidação. Teriam 7 anos de fartura e depois mais 7 anos de desgraça, de fome. Fome e desgraça. Então, Deus separava aquele que pertencia ao povo de Israel para abençoar a Misraim, e o Misraim abençoar a Israel. Ninguém pode dizer que o judeu e o Edomita pode dizer que o egípcio foi uma desgraça. Não. Porque se Deus não usa Yosef através de Misraim, os 70 tinham morrido. E não existiria mais Israel. Sim ou não? Se Deus não usa Hadassah, Esther, para mim ser uma heroína, para estar na presença do rei sem ser chamada, porque quando isso acontecia, a pessoa morria. Só poderia estar na presença do rei quando fosse chamada. E ela foi uma heroína. Sim, ela botou o povo para jejuar, para orar, mas ela foi uma heroína, humanamente falando. E ali ela foi um canal de pracar para Israel, para o seu povo, dentro daquele governo, dentro daquela nação. O chamado de um povo. Chamado de um povo. Vamos lá para o capítulo 7, versos 14 e 15. Então, verso 14, o capítulo 7 de Shemot. Então disse Adonai Moshe: o coração de Paró está obstinado, recusa deixar ir o povo. Vai pela manhã a Paró, eis que ele sairá às águas, põe-te em frente dele na praia do rio, e tomarás em tua mão a vara, e se tornará em cobra. Meus amados, qual a diferença de Moshe estar ali na praia, na intimidade de Paró, para com o Hadassah? Fala também, diante do rei, também. Nenhuma. Ambos estavam ali, com certeza, com o Ruach Elohim, com o Espírito de Deus, porque tinham um chamado, e estavam ali executando aquele chamado do Eterno, para fazer diferença, irmãos. Diferença. Nós temos um chamado para fazermos diferença. Repito, primeiro no nosso lar, depois da nossa família, depois da nossa vizinhança, depois da nossa comunidade, depois do nosso subbairro, do nosso bairro, e aonde o Eterno nos mandar? Na escola, na faculdade, no trabalho. Muitos precisam estar lembrando disso, irmãos. Muitos que dizem crentes ou separados,
pelo Senhor se esquecem disso. Vivem apenas uma vida de religiosidade. Não buscam o Senhor de coração, ou só buscam quando estão com problemas, com adversidades, com dificuldades. Deus não é um gênio. Deus é o nosso Pai. Puxa vida! Se nós podemos tratar Deus como Pai, isso quer dizer que há o quê? Que deve haver o quê? Intimidade entre filho e pai. É só na hora que você precisa de alguma coisa que você vai ao pai? Se é isso, está errado. Está errado. Tem que haver um convívio. Por isso se chama convívio. O que é conviver? É estar juntos sempre. Deus tem isso de cada um de nós. Precisamos disso, irmãos. Nessa linha e outra. Precisamos desse convívio com o nosso Pai Celestial. É bem verdade que as adversidades, os problemas, muitas vezes nos consomem de tal forma que a gente só sabe pedir. Então, mãe, aprendamos mais a agradecer. Aprendamos mais a estar nos relacionando com Deus. Todo dia de manhã eu acordo, minha esposa, isso para a glória do Senhor. Quando ela levanta, primeiro do que eu levanto várias vezes, né? Mas volto para a cama. Ela quando levanta mesmo, 6 horas que for, de manhã cedo, eu estou lá no quarto ouvindo alguma coisa, até penso que é o vizinho conversando, porque dá para ouvir, né? Parede, né? Alguma coisa, um murmúrio, dá para ouvir exatamente as palavras, o que está dizendo. Aí eu penso, ela está orando dos joelhos lá na sala. A intimidade. Devemos ter essa intimidade com Deus. Eu tenho uma forma, pessoal, de ter essa intimidade com Deus. Eu sei que cada um de nós também temos. Esse relacionamento. Porém, temos esse chamado para fazermos parte dessa grande nação, desse grande povo. E é um povo que é separado, é um povo que tem um chamado, é um povo que Hashem tem se colocado diante de nós como um povo grande e poderoso. Vamos abrir mais 2 Samuel, capítulo 7, verso 23, que vai falar desse povo, desse chamado que Hashem tem para com o seu povo. 2 Samuel 7, 23. Diz assim: e quem há como o teu povo, como Israel, gente única na terra, a quem Elohim foi resgatar para o seu povo e a fazer-se o nome e a fazer-vos estas grandes e terríveis coisas para a tua terra, diante do teu povo, que tu resgataste do Mitzrayim, desterrando as nações e seus deuses. E quem há como o teu povo, como Israel, gente única na terra. Israel é o único povo, a única nação que adora só um Deus. Ah, você pode dizer, mas lá tem outras religiões que se encontram lá, tem algumas seitas esotéricas e tal.
mas eles não fazem parte do povo de Israel. Não é Israel. Mas é a única nação o qual tem único Deus. Aleluia. E é esse Deus o qual nós cremos, no Deus de Israel. Não é o Deus da Alemanha, não é o Deus da Inglaterra, e muito menos o Deus de Roma. Nós cremos no único Deus. Nós temos um chamado para esse povo único, como está aqui sendo relatado. É um povo único. E nós temos o privilégio de fazermos parte desse povo, desse grande povo, dessa grande nação, dessa grande família, a família de Elohim, que foi chamado por Elohim através de Abraão. Meus amados, nós precisamos entender e colocarmos a cada dia a nossa consciência de que eu e você somos um povo especial, um povo separado, e nós devemos fazer diferença aonde nós estivermos. O chamado de Hashem para nós é fazermos diferença, uma boa diferença. Tem gente que tem diferença absurda, que não é a diferença que deveria estar fazendo como chamado de Hashem. Uma das diferenças, ou uma das características, melhor dizendo, para aquele que é chamado, que tem o chamado de Abraão na sua vida, é ter um amor tão grande por pessoas que a gente não conhece e que a gente quer arrebanhar e estar conosco, e ter prazer em estar com ela e ela conosco. E elas muitas das vezes têm esse prazer de estarem comungando conosco. É um chamado tremendo, que é ter o amor de Hashem nas nossas vidas. Quem tem esse chamado de Hashem tem o seu amor, o amor de Hashem no seu coração. E a janela, os faróis da alma, que são os nossos olhos, irradiam isso. Ontem eu estava vendo um seriado que eu e a Eduardo estamos assistindo. Aí está lá o personagem principal falando de uma enfermeira não, médica, né, que tinha sido contratada para fazer um mal para ele, a se passar, né, por uma médica de hospital, uma enfermeira de hospital, que não era um hospital verdadeiro, era só para enganá-lo. Ele estava fazendo ali o mal por determinação das pessoas que estavam à frente daquilo. Ele virou, tanto ele quanto o seu segurança depois, né, disse que o olhar dela não era um olhar de uma pessoa má, de uma pessoa que tinha sangue nos seus olhos. Em outras palavras, quando nós temos o amor de Hashem nas nossas vidas, as janelas da nossa alma irradia o amor de Hashem, que são os nossos olhos. Os olhos falam muitas das vezes mais do que uma ação ou de uma fala. Você não precisa nem abrir a boca, só no teu olhar você já está falando. Aquilo que você está pensando, aquilo que você deseja para aquela outra pessoa. Temos o chamado de Abraão, temos a mesma missão de Abraão, de fazer uma grande nação, de chamar pessoas, ou pessoas serem chamadas através das nossas vidas, de nascerem novas criaturas, novas pessoas para essa grande nação, para que essas pessoas creiam em Yeshua e venham ser enxertadas também na oliveira verdadeira.
Porque esse povo é um povo poderoso, é um povo separado. E como diz aqui em 2 Samuel, diz que é um povo que povo único. É um povo único. Não tem outro povo igual a Israel. Nem aqueles povos ali em volta, muçulmanos. Nem eles que estão ali às voltas. E convivem, muitos deles, convivem com eles, com Israel, mas não fazem parte de Israel. Olha o privilégio, irmãos. Nós que não estamos lá, aqui onde nós estamos, nós fazemos parte daquele povo. Nós somos partes integrantes daquele povo em Yeshua. Olha o privilégio, irmão. Nós recebemos as mesmas pacotes que eles têm de natureza, através da fé, através dos nossos pais, a fé, Abraão, Isaac e Jacó. Nós fomos alcançados por esse amor. Portanto, que eu e você temos essa consciência de que somos especiais nesse sentido. Não passamos melhores. Não se ultraje, não se ultraja, né? Outras pessoas pelo fato de você ser uma pessoa especial. Não despreze outras pessoas. Porque eu faço parte de Israel, porque eu sou diferente. O irmãozinho aqui, o irmãozinho são diferentes. Eles ainda não têm um entendimento. E nós precisamos e temos a obrigação de orar por eles, para que eles passem a ter esse entendimento de que eles fazem parte desse povo. Eles não são outro povo, porque Deus não tem outro povo. Só tem um povo de Israel. Oremos pelos nossos amados, a rainha, a todos. Eles não são culpados, porque a eles foram ensinados, doutrinados, erroneamente. Mas que Hashem está despertando, assim como está despertando aqueles que são de Yehudeu, que estão dispersos, que mesmo estando lá, ainda não fazem parte desta batalha, e passam a fazer à medida que reconhecem Yeshua como Senhor. Que o Senhor derrame sobre nós uma unção especial neste dia de Shabat, porque nós fazemos parte de um povo diferente. Nós somos parte de um povo diferente. Nós somos parte de uma grande nação que se chama Israel. Somos brasileiros? Sim. Somos patriotas? Sim. Mas temos o privilégio de fazermos parte de uma grande nação, de um grande povo que se chama Israel. Um povo separado por Hashem para fazer diferença neste mundo tão vil, tão pecador. E que nesses últimos dias, irmãos, o amor genuíno está se esfriando e a palavra vai se cumprindo. Engraçado, né? A restauração, ela surgiu e está surgindo nesses últimos tempos para restaurar o povo de Israel que foi injetado em Israel. Somos nós. Mas, lamentavelmente, tem tido muitas confusões. E ao invés daqueles que já eram crentes em Yeshua melhorarem, quase não sabe, espiritualmente, começam a se desviar, testemunhar,
desta fé em Yeshua. Começam a acrescentar coisas. Depois vamos puxar a orelha, mas eu não posso deixar de falar. Começam a se enveredar por caminhos tortuosos. Meus amados, nós só precisamos da Bíblia, de Torá e Bíblia, mais nada. Mas começam a quererem subir alguns degraus a mais. Eles acham. Só que esses degraus são escadas que não são fundadas, firmadas na palavra, e sim na palavra do homem. E o que acontece com uma escada se ela não está aparafusada, se ela não está enterrada num local firme? Tende o quê? A balançar. Criaram essas escadas de alumínio, um alumínio mais resistente. Eu emprestei uma escadinha dessas de 3 ou 4 degraus, uma pessoa que foi fazer um concerto em casa, eu nem maldei, o rapaz era um pouquinho mais gordo, ele sacou a escada, ele entortou a escadinha. Então, meus amados, o que eu estou querendo dizer com isso? Eu não, o Senhor. Essas novidades, eu não vou dizer nem que são as tradições, tá? Não estou falando mal das tradições, eu não vou dizer que são as tradições judaicas. Mas começam a se firmar nesse tipo de escada, começam a querer os degraus, a se elevar nesses degraus, nesse tipo de escada. E esquecem que essas escadas, elas estão bem. Não está firmada aqui, ó, na Torá. Não está firmada nesta palavra. É um adendo, uma interpretação. Tanto é que no esoterismo eles se fazem utilizar desse tipo de coisa, muitas vezes. Meus amados, lembremos que temos um chamado abraâmico, o abrâmico, através de Yeshua. Um chamado de uma missão de sermos brachá, de sermos bênção. A começar, repito novamente, de novo, mais uma vez, o nosso lar, passando para a nossa família, os nossos familiares, passando para as nossas vizinhanças, passando para os nossos bairros, subbairros, e aonde quer que nós estivermos. Exerçamos esse chamado com autoridade, com temor, a essa palavra aqui, a Torá. E não se desviem por nenhum caminho que não seja a Torá. Há 20 anos, nós estamos caminhando para 21 anos, nessa mesma ordem, obedecendo essa mesma ordem de Hashem. Temos sofrido por isso? Temos, com certeza. Porque muitos querem outras coisas que não é isso. A palavra de Deus é simples. O Evangelho do Senhor é simples. O que quer dizer o Evangelho? Boas novas do Senhor, que é a Torá. É simples. Você imagina que Deus é esse que colocaria mandamentos, esboços, ordenanças, testemunhos, juízos que não fossem possível praticá-los ou praticá-los. Deus, que assim determinara tudo isso, diz que nós podemos fazer isso através da sua palavra, em obediência à sua palavra. Que nós saibamos exercer o nosso chamado com integridade,
com simplicidade, com verdade e com autoridade nessa palavra. O Senhor nos Que o Senhor te abençoe demais. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e ponha em ti a paz. Deixando Yeshua HaMashiach, Adonai, o Moshiach Yahá. Amém. Em nome de Yeshua, o nosso querido Senhor e Salvador. Amém e amém. Shabbat Shalom. Imagina, Shabbat Shalom. Que o Senhor nos abençoe. Bem-vindo ao outro.